Olha, aqui no script está pedindo para você falar alguma passagem. Conta alguma história de Paulo. Eu tenho uma história perfeita, cara. Hoje, sabe o que acontece? Todo mundo sabe que o Du Sim. e os outros de Candomblé são dois de Candomblé. E o pessoal do Candomblé tem o costume de fazer cerimônias, obrigações, todo dia 6 de janeiro e 6 de junho. E eu não critico isso de forma alguma, ainda porque o hábito do cachimbo deixa a boca torta. E se deu certo, sempre deu certo. Você está vendo aqueles adimus da contagem do número 6, que seria o Obará do Dilogum, no número de Dilogum que vocês jogam, deu certo. E tu me contou uma história muito bacana uma vez, de seu Luiz com Obará e com fogos, que, porra, conta essa história pra gente, cara, dessa obrigação pro Obará que o Luiz fez. Pode falar os palavrões também, por favor, hein? Fica à vontade. Olha só, eu tenho uma pombagira, Dercy Gonçalves, que ela é perigosa. Não, mas não tem problema. Devagar. Não tem problema não. Nosso podcast, então, ele pode falar à vontade. O seu Luiz, ele tinha muitas pessoas que o procuravam para jogo de búzios, para trabalho, né? Então, que a gente tinha uma mesa de trabalho e era ali que os filhos de santo aprendiam na prática como se fazia trabalho. Então, literalmente, ele se tornou uma escola. Era uma escola. Né? Muito bem. E tinha uma senhora que ela tinha um problema na justiça que não saía anos. E, literalmente, a mulher ia todo dia falar com ele. Lá um dia, com certeza, ele estava nervoso, ele estava... Naquele dia ela foi procurar. Capeta atravessado na garganta. Aquele dia que eu perguntei, ele nunca era, naquele dia ele estava, né? Naquele dia ele estava. Olha, foi aos gritos a coisa. Tinha um Ogan chamado Ogan Portela, com certeza deve estar vivo, do Oxóssi, e ele, na época, que fazia todo o translado, né, de carro, que meu pai não dirigia. Né? Tinha que ter alguém dirigindo para ele. Portela! E aquela casa de fogos, naquela época, era do outro lado da Vida Brasil. Sim. Portela! Para no foguetão, pega 6 fogos. Olha, já estou dando consulta aqui, hein? Fulano, vai lá, pega 6 frutas. Anotem a macumba, anotem. Tá? Aí, mas já resolve o problema dessa dessa... Tá entendendo, né? Vamos lá. Lá atrás do Ilha de São Bento... Opção de elogio. Muito elogio, muito. Lá atrás do Ilha de São Bento tem uma escada que dá acesso aos fundos da Vila Kennedy. Tá? E vamos para lá. E nessa época, a Iaú não era convidado para fundamento. Mas aí eu fui varrer um quintal lá atrás de estacionamento para... Devagarzinho. Tinha que ser assim. Tinha que ser assim. E o inteligente é assim. Tá? De verdade. E eu estou escutando. Segura esse alguém de fruta. Mas sai os gritos, aos berros. Portela, passa os fogos nele e vai estourando. A cada degrau. E ela subindo. Muito bem. A mulher sumiu. Desapareceu. Será que o Fogos queimou ela? Não, né? Pegou nela, pô. A mulher fez aquele trabalho e sumiu, desapareceu. Bota aí uns 2, 3 meses. Lá um dia chega a mulher, o seu bom carro, 3 braçadas de flores. Ele gostava muito de flores. Tá? E uma caneta de ouro. Tá? E um presente. Né? E para falar com o seu Luiz Jagum, você tinha que pagar o jogo. Tal. Ela, não, eu pago, blá, blá, blá. Vamos lá, as flores, ela deu uma para ele, uma pomba aí, aquela coisa toda. A caneta de ouro e naquela época, o carro da época era o Escort GS3 conversível. Era lindo esse carro. Porra, carraço. O prato metálico. Putz. Era o carro. Era o carro mesmo. Década de 90, eu lembro desses carrão. Ela deu presente e falou, seu Luiz, abre. Tinha um carrinho. O Luiz ali não entendeu nada. Tá? Dentro tinha um cheque em branco. Tá? E a chave do Escort GS3 dele conversível. Eita! Ai. Nossa! Tá? Nossa! Que a mulher tinha uma grana para receber do Supremo Tribunal de Justiça. Olha só, hein? Eu vou falar uma coisa aqui bem séria para meus afiliados, ouçam todos vocês, hein? Eu quero um carro. Tu tem 3, ô Gudadio. Então, tu tem 3. Tudo capega. As frutas do Ebola. E também tem uma outra passagem de um filho de uma irmã de Santo Nossa, criança, que ela estava muito doente, chegou até a ser desenganado. Ele me traz um saco de estopa, um ebó, fez ali o negócio.
Ele foi embora e o garoto ficou vivo. Louco, né? Quer dizer, a cabeça trocou, né? Não, mas isso bem. Né? Porque esse ebó foi feito quando eu era Iaú. O garoto. Sim. O garoto estava desenganado, está aí até hoje, ele foi embora, enfim. Era para ter partido, mas permaneceu. Agora eu entendi perfeitamente. Então, diz aí pra gente, Paulão. Como é que Luiz ia estar entendendo, como ele estaria vendo esse candomblé de hoje? Pelo que você conviveu, óbvio. Primeiro que a Chique ia xoxar muito. Eita. Tá? E, ao mesmo tempo, o Luiz com certeza estaria organizando os podcasts dele. Ele era o homem da mídia. Ele era o homem da mídia. Tá? Como colocou o Flávio aqui, naquela época havia muita crítica em você divulgar o sagrado, né? Dentro da própria religião. E hoje ele estaria à frente, com certeza, em todas as mídias sociais. Mas é bem interessante, o Paulo, porque eu, como um babalaô, quando eu fui para as mídias, né? Porque eu trabalho nessa área de mídia há muitos anos na minha vida, há mais de 25 anos que eu trabalho com isso. Fui a babalaô e tal. E com o conhecimento que eu tenho, eu falei, não, vou para as mídias sociais, consultei Fábio, lá dele permitiu. Eu tomei muita pancada. Muita pancada. E pancada de pessoas que hoje estão nas mesmas redes que eu. Né? Sim. Eu não sei se queimou a língua ou se falou, não, se não pode contra, junte-se. Porém. Tá falando de mim, não, né, teu não, caso, não, você. Eu brigava te dando umas dicas, mano. Não, você não. A gente vai brigar aqui igual no Big Brother. Vamos lá, Bin Laden. Na mão. A questão não é essa. A questão é. Por isso que eu te fiz essa pergunta, porque se hoje, em 2024, 2023, 2024, o que eu sofri de pancada, imagino como ele deve ter sofrido, né, com a repercussão dele trazer uma cultura que misticamente não era para ser levada. Sim, muita coisa. Entendeu? Tinha muita crítica. Entendeu? Eu não sei se hoje ele estando, se estivesse vivo, como ele suportaria ou lidaria com os haters, por exemplo, que é aquele povo que fica lá gongando. Sim. Mas eu não sei como ele agiria. Flávio, porque antes a pancada era diferente, né? Mas já era doída. Tá? Para criticar tinha muitos. Até hoje, né? Até hoje. Ao longo da história, né? Ao longo da história. Me diz uma coisa, Doté. Eu fui pesquisar um pouco sobre a vida, né, de Luiz de Jagum, para entender um pouco da dimensão dele, né? Muita coisa se perdeu na minha memória de garoto. Aí fui buscar nas redes, né? A impressão que eu tenho é que ele era muito solitário. Sim. Que ele fazia muito as coisas, ele e ele mesmo. Sim. Ele não tinha um grupo. Não, tinha um grupo, porém, Luiz era um homem carente. Era um homem carente. Ele era um líder, sim. Mas ele tinha um grupo, sim. Porém, as ideias... Não. Parceria não. Sempre foi ele e ele de frente. Sim. Tá? Em 1996, eu quero falar uma coisa aqui muito importante também, né? Sobre a bancada evangélica. Tá? Em 96, ele foi um profeta. Ele já estava falando da bancada evangélica. Olha, você falou hoje que a gente tem que se unir. Naquela época ele estava falando. Tá? As eleições de 96, que a gente tinha que se unir mais, porque os cristãos, né, de uma forma geral, tá, estavam se unindo e eles iam votar leis contra a nossa religião, como a gente viu aí, aquela história da galinha do Rio Grande do Sul. Sim, quase conseguiram. Quase conseguiram. Verdade. Então eu vou dizer para você que ele foi um profeta. Essa que é a verdade, ele foi um profeta. E isso está acontecendo. A religião se une. O que eu escutei dele em 96, quando ele se candidatou a vereador, né? Que não foi eleito, claro, tá? Essa dificuldade na religião permanece, né? A gente tem um candidato. Não tem um representante. Não tem. Enquanto eles têm muitos, nós não temos nenhum. É só briga, só vaidade. Tá? E ele já falava, nós temos que se unir. Vamos esquecer das diferenças. Ele já falava isso. Vamos se unir em torno de um nome.
Tá? E é por aí. Paulão, conta pra gente aí com quem que você deu seus 7 anos e como é que foi que você abriu sua casa, da onde surgiu seu barracão, como o Oxum te deu esse barracão? Bem, Fala um pouquinho dessa parte da tua história pra gente. Essa história aí é o seguinte: o Luiz faleceu, então, foi o Luiz falecer, o meu voto não virou mais, eu tive esse problema, e eu tomei obrigação de 5 anos com uma determinada pessoa, porém essa pessoa não tinha barracão. Isso foi na casa de uma terceira pessoa, né? E aí foi feito muita coisa para Oxum, ponto, tá? Passei até a virar com Oxum, tá? Muito bem, e o Oxalá nada, tá? Muito bem. 1 ano, Oxum me deu a casa dela. Eu tomei obrigação dia 10 de outubro de 1998. Dia 10 de outubro de 1999, eu estava entrando na Rua Vila Glória, quadra 95, lote 8, no Ilê do Oxum. Que, por sinal, o nome permanece, que eu comprei o imóvel, mas a casa é de Oxum, continua sendo Oxum. Eu acho isso muito bonito, reconhecer quem estava ali como raiz, quem era dona da casa. Mas ela é a raiz. Ali da Vila Glória, a raiz é Oxum. Meu pai e eu somos inquilinos. E continua sendo sua rainha, né? Sempre, sempre. Por falar em obrigação, esses teus 14 anos que a gente teve agora, cara, foi um sucesso. Essa obrigação que tu deu aí com meu querido amigo também afilhado, o Renato. Qual foi a sensação que tu teve de olhar para o atabaque da sua casa, ter 2 de babalaú tocando atabaque, Rapaz, ter muito outro bom, iniciado em Fá? Porque, na verdade, essa história aí começa no Órum, conforme eu te falei, quando eu fui consagrado a Órum. Isso foi em maio, em outubro, meu pai Oxalá resolveu voltar. Tá? E eu vinha falando que eu só dava obrigação, que eu cansei de procurar, que eu só quebrei a cara. Tá? Eu falava sempre, o dia que eu Oxalá colocar um banner de frente da pessoa, com uma seta, aí eu vou procurar essa pessoa. E nisso tivemos o Dudu, no ano passado. Aí conheci o pai Renato, né? Eu tinha uma outra pessoa em mente, mas que não deu certo. Tá? E aí lá um dia, liguei pro Renato, não quer dar minha obrigação de 14 anos, não? E aí o resto você já sabe, vocês lá, foi maravilhoso, foi muita confirmação. Porque, como foi falado aqui anteriormente, né, sobre o Dudu aí, tal, nós temos os sinais. É só ficar atento. É só estar conectado com a divindade, que a coisa fica melhor. Irretocável a fala. Bom, para dizer para vocês e deixar bem claro, viu? Chegamos lá, os Ogães, amigos, que o Paulo é muito conhecido, o Paulo é uma pessoa muito querida, gente. Porque é uma pessoa do bem, uma pessoa boa praça, não arruma problema com ninguém. Tentam arrumar com ele, mas o Paulo até sai de letra, né? Ele de vez em quando joga umas bolinhas, uns fubazinhos, mas vai. Paulo é do Oxalá. E aí fomos eu, Você Janderson. esse preconceito que a gente deixa lá, tudo é a gente. Verdade, tudo é a gente. A gente faz tudo, a gente faz feitiço, mata os outros, faz isso. A gente fica quietinho, a gente quis defender a gente Que de graça, isso, cara. né? É verdade. De graça. Estávamos lá, Janderson, Eretebatrupo, meu esmonado, e eu, a gente foi para tabaco. Sabe por quê, gente? Primeiro que a gente passou na terra. E segundo que jamais, em momento algum, a gente vai deixar um amigo na mão. Óbvio que depois chegaram os Ogães e a gente se recolheu ao lugar de Iaú e batemos palmas, ajudamos a cantar e festejamos junto com o Paulo. Certamente estávamos lá festejando. O Renato deu uma obrigação sensacional, o Renatão. Primeira entrevista do canal, arrumou no Renato. E o Oxalá do Paulo, a coisa mais linda do mundo, enfim, uma cerimônia muito peculiar, muito própria, mas só quem estava lá que viu. Viu, gente? Faça a pergunta aí, Flávio.